Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Jesus. Eu queria compartilhar algo com você que é bem simples, mas há uma coisa durante todos os séculos que tentam torná-la complexo, e por tentar tornar tão complexo, ela deixa de ser tão acessível. E parece que nós não conseguimos chegar nisso que Deus deseja compartilhar conosco. Uns tempos atrás, eu passei por uma experiência na minha casa bem interessante. Eu quero falar para você que Deus usou aquilo muito para falar comigo, tão forte. E eu creio que tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Eu sou pai de duas meninas, a Yasmin e a Ingrid, 10 anos. Tem sido a matéria-prima para que Deus fale algumas coisas comigo e mostrar que quanto mais eu olho para elas, mais eu vejo que é impossível e mais eu vejo que aquilo que é impossível é possível para Ele. Eu creio que é mais ou menos isso que ocorre com Deus, que quanto mais você se relaciona com Ele, as coisas possíveis se tornam cada vez menores e as impossíveis se tornam cada vez maiores. Pastor, mas daí não tem como continuar? Daí é que tem como continuar, porque Ele diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Ele. Então, quanto mais as coisas se tornam impossíveis, mais Deus entra em cena na nossa vida. E teve um dia que eu corri para Deus, no meu lugar de refúgio com Ele, e eu falei para Deus, eu fui inventar de reclamar alguma coisa para Deus, aquele dia. Eu falei, Deus, eu não estou conseguindo fazer com que minhas filhas te enxerguem e cheguem no lugar que eu queria que elas estivessem. Elas tinham desobedecido muito, algumas coisas que elas tinham feito que eu não gostei naquele dia. E eu corri para Deus assim com a minha alma bem angustiada. Talvez, humanamente falando, quem iria olhar assim, está com vontade de desistir. E Deus, eu senti muito forte, como se Deus falasse comigo aquele dia: há uma diferença entre eu e você, porque o mesmo trabalho que elas te dão, as dificuldades que elas impõem a você, você tem imposto a mim. O homem impõe a mim. A diferença é que eu nunca desisto do homem, nunca desisto dos filhos. Deus Pai é aquele que conquista o mesmo filho várias vezes. Quantas vezes for necessário, Deus está disposto a conquistar. E nós, por não entrarmos nesse lugar, quando nós olhamos para as coisas impossíveis, nós desistimos. Um dia os discípulos, ouvindo o Senhor, seu mestre, falar a respeito do reino de Deus, eles falaram, Senhor, então se é assim, é impossível. E Jesus não contrariou eles. Ele simplesmente fortificou e trouxe uma luz a eles, que realmente é impossível, mas o que era impossível a eles, agora era possível aquele que Ele estava manifestando para eles. O problema não é achar alguma coisa impossível, você não querer conhecer aquele que torna possível todas as coisas, de você entrar naquele lugar para se relacionar com Ele. E eu tenho experimentado algumas coisas em Deus nesses últimos dias, de algo que é tão simples, como eu falei para vocês, e por muito tempo a gente aprendeu que era tão complexo, e naturalmente o homem tenta deixar tão complexo esse relacionamento com Deus, aquilo que Deus fez para ele, o lugar em que Deus quer levá-lo. Nós temos essa habilidade natural de querer fazer mais do que é, e quando querer fazer mais do que é, a gente acaba estragando e fechando a porta para que aqueles que estavam entrando pudessem entrar nesse lugar. Há uma outra coisa também, porque humanamente falando, nós temos uma habilidade tão grande de rejeitar toda aparência, tudo que tem aparência de angústia e algum tipo de sofrimento ou dor, para nos apegarmos simplesmente naquilo que nos dá prazer e conforto. E quando você vai ver o propósito de Deus, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você tem acesso à presença dEle, você descobre que o propósito dEle não tem como você descobrir
ou dar à luz a eles, desassociado de algum tipo de angústia e dor. Ainda que você experimente uma satisfação que só quem experimenta sabe o que eu estou falando, porque é uma satisfação sobrenatural, uma satisfação que o mundo não pode nos dar. É uma coisa louca, porque você em meio à angústia você sente prazer. É meio masoquista, parece, humanamente falando, porque você começa a desejar as lutas, desejar passar por algumas coisas que humanamente ninguém quer. A humanidade está correndo disso e você está correndo para isso, porque alguma coisa te fascinou a entrar nesse lugar. É um lugar que humanamente falando é escuro, porque é incerto, você não sabe, você perde o governo das coisas, aquele governo humano. Um dia Deus me falou a respeito do lugar que Ele tanto tenta nos convencer diariamente para entrar, e é tão difícil humanamente para o crente entrar nesse lugar. Ele falou de um lugar, ele ensaiou várias vezes durante toda a história, depois da queda do homem, ele ensaiou por várias vezes que ele queria sempre, o desejo de Deus era levar o homem para um lugar de intimidade, sozinho, ele e o homem. E esse lugar é simples de entrar, não é complexo, nós precisamos apenas crer e ter disposição. E ele começou a ensaiar, a mostrar, e por fim ele terminou no lugar que ele disse que é secreto. Olha, se vocês entrarem no lugar secreto, o teu Deus que te vê em secreto, ou seja, eu estou sempre te vendo. Você pode não ver, você pode não perceber, mas eu estou sempre te vendo, sempre contigo. Se você entrar nesse lugar, fechar a porta, o teu Deus que te vê em secreto, Ele estaria ali para te recompensar. Esse lugar se tornou fascinante, porque é difícil. Nós vimos durante toda a história homens se relacionando com as coisas de Deus, com a aparência de coisas de Deus, a aparência de piedade, mas que muitas vezes não apresentaram a realidade de um lugar acessível para todos. E é um lugar acessível para todos, feito para todos. Um lugar onde Deus, eu tenho descoberto que à medida que você avança para esse lugar, e você tem coragem de fechar a porta, porque a nossa responsabilidade é só duas: você abrir, fechar a porta e trancar a porta. E trancar bem trancadinho, irmão, como a gente fala aqui, para que você não tenha chance de sair, a sua alma tenha chance de sair daquele lugar, porque ela fica doida naquele lugar. Ela fica agitada, porque aquele lugar é o lugar que Deus quer que você esteja. Fora daquele lugar acontece uma coisa muito interessante e perigosa. Há uma diferença de você habitar dentro e você permanecer fora. Porque fora, Deus é o objeto. A religião, os religiosos, quando não entram nesse lugar, eles conseguem ter aparência, conseguem agir e trabalhar, supostamente fazer algo, alguma obra para Deus, mas Deus permanece sendo o objeto deles. O objeto talvez do desejo, o objeto para lhe trazer algum benefício. Deus é como se estivesse numa prateleira e você aciona Ele a hora que você quer. Não tem nada a ver com prazer ou desfrute, mas sim com utilidade. Agora naquele lugar, quando você entra, fecha a porta, se preciso for, joga a chave fora, engole, faz alguma coisa com ela. Mas Deus deixa de ser o objeto, e o objeto passa a ser você, porque você vai ser agora o cara a ser estudado. É como se agora você fosse para a mesa. Você entrou no lugar que Deus sonhou que você estivesse ali. Agora é como se você deitasse na mesa de cirurgia e falasse: Deus, eis-me aqui. Toda a resistência acabou. E é esse lugar que as pessoas ficam, às vezes, com cara de paisagem, olhando para a gente, perguntando como se fosse uma coisa totalmente impossível de acontecer, porque essa descoberta não tem nada a ver com o tempo que você tem de crente. Porque às vezes você pode ter uma vida de 30 anos de crente e nunca ter entrado nesse lugar, mas apenas ouvido falar sobre ele. E eu quero falar um pouquinho a respeito do propósito de Deus, de uma esperança, de um propósito, do senso de um propósito, que vai te desafiar a entrar mais nesse lugar, em nome de Jesus. A você dá muito mais importância para aquilo que acontece lá dentro do que o que está acontecendo fora.
Porque na realidade muitas coisas não estão acontecendo porque nós não permanecemos lá dentro. A maioria das coisas que nós pensamos que elas devem acontecer, elas vão acontecer naturalmente, mas quando nós permanecemos com Deus, naquele lugar. Isso não é uma apologia, né, a não fazer nada. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando de um lugar sobrenatural em Deus que nós precisamos habitar e permanecer para sempre, em nome de Jesus. E eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Eu queria pedir para alguém, algum homem de Deus assim, meu Deus, um anjo do Senhor, que pudesse ir lá no Salésio pegar uma garrafinha de água sem gelo. Isso, obrigado, irmão. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16 em diante. Vamos fazer uma introdução rápida com esse texto. A palavra do Senhor diz assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns de seus discípulos disseram um para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois: que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não vereis, e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Essa passagem aqui eu creio, Deus quando ministra, quando traz à luz essa passagem, ela é tão forte, tão tremenda essa passagem, porque dá o exemplo de algo que é de uma mulher que está para dar à luz uma criança, ao propósito eterno de Deus, de trazer uma vida ao mundo. E ele fala de uma realidade que é impossível, de um princípio impossível de você trazer à luz a um propósito sem algum tipo de dor ou aflição. Parece que Jesus está primeiro antes de se manifestar como os discípulos precisavam, ele estava primeiro destruindo um princípio errado de que você pode alcançar e dar luz a um propósito sem aflição ou sem dor ou sofrimento. É estranho você pregar alguma coisa desse tipo hoje nos nossos dias, porque nunca foi tão forte o princípio de você não querer angústia, luta e sofrimento. Nós nunca vimos tanto o marketing religioso sendo explorado, dizendo: olha, vem para cá e pare de sofrer. Não é isso que a gente vê? Nós estamos cansados de ver isso. Nós vimos faixas sobre isso. Olha, vem e pare de sofrer. Se preciso for, dão até desconto no dízimo, porque o dízimo machuca o homem. Nunca foi tão pesado fazer alguma coisa para Deus. Parece que quando não nos pesa nada, isso nos atrai a humanidade. E Jesus, ele estava mostrando: olha, para vocês verem o que eu quero que vocês vejam, eu preciso antes destruir o falso conceito de que você pode entender ou gerar segundo a vontade de Deus, segundo o propósito eterno de Deus, sem experimentar algum tipo de aflição, dor ou sofrimento. Se você está passando por isso, seja bem-vindo. Porque em Deus você descobre que você pode ter prazer nele e ao mesmo tempo uma angústia pelo seu propósito, ou sofrimento, ou dor. O que acontece é que todo sofrimento e dor experimentado sem ele é apavorante, porque é como se você estivesse num barco indo a pique sem socorro. Mas ele deixou claro que quando isso acontecer, ele está junto no barco. É uma certeza que a sua presença é totalmente suficiente para nós ao mesmo tempo nos sentirmos confortáveis e ao mesmo tempo saber nos relacionar com todo tipo de angústia, dor e sofrimento. Esse parece que é o convite do Senhor Jesus.
Ele fala, quando a mulher está gerando, o que ela percebe são exatamente as dores, mas as dores, elas são necessárias. As dores não é para lembrar que ela será mãe. As dores é para lembrar que ela precisa continuar a se esforçar pelo propósito, porque o propósito vai nascer a qualquer momento. E ela precisa se relacionar, entender para que serve aquela dor. A dor não é o fim, a dor não é um sinal para que você pare, mas a dor é um sinal para que você continue. Continue colocando o seu esforço, continue se aplicando mais. Por quê? Porque você já recebeu o propósito, ele já está em você. Agora ele precisa nascer. É a mesma coisa que eu escutei de Deus quando entrei no quarto para reclamar das minhas angústias como pai. É como se Deus falasse, essa angústia, essa dor não é para você recuar, mas é para você aplicar-se mais, avançar mais. Por quê? Porque está para nascer a qualquer momento. E interessante é que à medida que vai para nascer, a dor se intensifica. Eu nunca tive bebê, irmão, mas eu imagino que é assim, porque a Bíblia diz que é assim. E muita mulher diz que é assim. Talvez o pessoal pergunta, mas o pastor está falando de dor de parto, isso aqui já teve? Mas quanto mais vai chegando, mais vai se tornando intenso. E isso fala, irmão, sabe do quê? De que o homem que tem a coragem de entrar no lugar onde Deus está lhe esperando, Deus se relaciona com você em qualquer lugar. Eu não estou falando que Deus só está no lugar secreto, Deus está em todos os lugares com você. Mas o que acontece aqui no lugar público é uma coisa, o que acontece no lugar secreto é outra coisa. Há coisas que Deus faz lá naquele lugar, senão Ele não daria tanta importância para ele. Essa recompensa que Deus está prometendo lá dentro fez com que os homens se confundissem e pensassem que era bênção, e eles entraram por vários anos, vários séculos em toda a história, inclusive eu, no lugar secreto para pedir uma bênção. E Deus não está falando que Ele vai dar uma bênção, Ele está falando que Ele vai nos recompensar, que é muito diferente. A maior recompensa é você ser restaurado segundo a imagem dEle, de você tanto o contemplar pela fé, que você vai se tornando a cada dia mais parecido com aquele que você contempla. E isso é algo que só acontece nesse lugar. E Jesus veio para mostrar isso para os discípulos, porque até aqui os discípulos tinham andado com Ele, caminhado com Ele. Os judeus por natureza já são religiosos, e os crentes, por natureza, se tornam religiosos a cada dia que passa. Se não cuidar, basta não fazer nada, nós nos tornamos a cada dia mais religiosos e mais semelhantes a uma falsa religião. Porque tudo que não é referente à vontade de Deus se torna uma falsa religião. Você pensar em alguma coisa contrária à palavra de Deus, você está se tornando similar a um falso cristianismo. E eles estavam com o Senhor. Eu lembro de João capítulo 22. Quer ver? João não, Lucas. Eu lembro de um homem que andou com o Senhor Jesus por tanto tempo e ouviu uma das coisas mais duras que um crente pode ouvir, irmão. Deus estava dando com o machado na raiz dele. Jesus, irmãos, Ele faz isso por amor, porque Ele sabe que se não fizer isso com o crente se desvia. E Pedro, ele foi nos caras assim mais próximos do Senhor Jesus. Tão próximo, eles estavam tão próximos, discípulos, que eles chegaram ao ponto de ficar discutindo quem ia ser o maior, quem ia ser o primeiro. Parece que até a cruz eles não tinham entendido algumas coisas do reino ainda. Porque um pouquinho antes da cruz eles estavam discutindo ainda quem ia ser o maior, quem ia ser o primeiro. E essa discussão era normal, então não estranhe quando essa discussão acontece no meio dos crentes. Porque é uma discussão comum para crente. Querer ser maior, querer ser o primeiro. Isso é uma coisa comum, isso nunca vai acabar no meio de crente. Porque nós vimos aqui claro que eles estavam pelo menos uns 3 anos num relacionamento tão próximo com Jesus, mas ao mesmo
tempo longe daquilo que eles precisavam ver. Porque o negócio é que Jesus estava trabalhando e fazendo com que eles permanecessem com Ele em um lugar, para que eles vissem algo. O problema de ser crente apenas é você ser crente e não ver o que Jesus está querendo mostrar para a sua igreja. Como ele falou lá em João 16, que nós lemos, ele falou: olha, o mundo, né, vós chorareis, vós sentireis angústia, o mundo se alegrará, mas vocês estão chorando, mas vai chegar uma hora que vocês vão se alegrar, porque vocês irão ver. Vocês irão ver algo, é o que Jesus estava querendo trabalhar e é o que Ele está querendo trabalhar na minha vida e na sua vida, para que você veja uma coisa que pode transformar você de simplesmente um crente para alguma coisa segundo a vontade de Deus. E em Lucas 22, versículo 32, é uma frasezinha que Jesus fala. Lucas 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, Jesus falando para Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres. Só aqui basta, irmão, porque isso aqui é muito duro ouvir de Deus. É como se Jesus aparecesse para você novamente, dentro do seu quarto, e é no momento que você pensa que você está arrebentando, que você agora vai conseguir fluir, que você vai arrebentar com tudo, que agora é você e Deus, e agora as coisas vão começar a fluir, dar certo, e Jesus aparece para você nessa bendita hora, e Ele fala para você. É como se você estivesse na praia construindo o seu castelo de areia, Jesus chegasse e desse um chute nele, e tudo desmorona. Não tem homem de Deus que não passa por uma experiência dessa, irmão. De alguma forma, ou o anjo ou alguém vai vir e vai destruir o teu castelinho. Isso é maravilhoso quando acontece. Dói, mas é bom. E eu imagino a cara de Pedro quando Jesus olha para ele e ele fala: Pedro. Talvez Pedro, no coração dele, pelas circunstâncias, Pedro era um cara muito ousado e fazia as coisas, e eu acho que ele pensava mesmo que ele era o maior, talvez dentro, no seu coração. E Jesus olha para os seus olhos e fala: Pedro, primeiro ele dá uma boa notícia: Satanás pediu para te cirandar. E nós estamos intercedendo por você, para que a sua alma não desfaleça, Pedro. Porque se não houvesse a intercessão, talvez o final seria trágico para Pedro. Ele ia sair depois de ter negado Jesus 3 vezes, talvez se matasse, não sei. Mas Jesus, Ele intercedeu para que a sua alma não desfalecesse. E Ele falou a Pedro: Pedro, quando você se converter, ou seja, até aqui você teve um monte de tipo de informação, mas ainda falta alguém apertar um dispositivo para que tudo se torne vida. Você viu muita coisa, você ouviu muita coisa, você presenciou muita coisa, e isso não te difere de ninguém. O problema é que falta você ver uma coisa que vai destravar isso. E isso é quando você se converter. Quando você se converter, Pedro, você vai ser uma bênção. Pensou, irmão, Jesus aparecer para você depois de anos? Isso é uma loucura para crente, que a primeira coisa que o crente pensa: eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente. E Pedro, irmão, estava ali tão próximo, mas ao mesmo tempo estava um tanto que longe ainda do lugar que ele deveria estar e permanecer, do lugar em que ele poderia ver aquilo ali. E Jesus olha para ele. Talvez muitos de nós iriam falar hoje: olha, quem és tu para falar isso de mim? Eu estou aqui me esforçando, dando duro para ser crente tanto tempo, como se isso fosse, olha. Só que Jesus olha para ele e fala: Pedro, quando você se converter. Eu penso que hoje o que nós precisamos como igreja, olhando para a igreja no Brasil principalmente, eu posso estar falando uma besteira, irmão, mas para mim, eu creio que a maioria dos crentes, a igreja em si, ela precisa realmente se converter.
Nós nos alegramos simplesmente quando alguém se converte lá de fora, mas isso não é conversão. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus em algum culto público, isso não significa que ela está se convertendo, ela está entregando a sua vida para Cristo. A conversão é algo diferente de você entregar a sua vida para Ele. Pedro já tinha entregado, já tinha deixado tudo, e agora Jesus olha para ele e fala: Pedro, quando tu se converter, quando você vê uma coisa, quando você receber algo, se você vai permanecer. Jesus já sabia que ele ia ter que permanecer no lugar para ver algo e ser destravado por aquilo ali. Ele falou para os discípulos: olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, vai descer sobre vós o Espírito, vocês vão ser destravados. Dali em diante os caras iam estar mais ou menos assim, já mergulhando no lugar de águas profundas, sendo aperfeiçoados mesmo, sendo habilitados para a obra. Até ali, irmão, eles precisavam se converter. Então a conversão é algo que precisa ser muito mais real para nós, para mim, do que eu imagino que é para os outros. Eu preciso me converter. Cada vez que eu olho para o propósito de Deus e eu não estou alinhado com Ele, significa que eu preciso me converter. E isso choca com o cristianismo que nós aprendemos durante anos, porque diz respeito de um lugar, que você vai descobrir isso, um lugar que Jesus quer ficar com você, que Deus quer ficar comigo e com você. E é agora que nós entramos, amém? Agora abre a sua Bíblia no final de Lucas. Lucas 24, versículo 13. Os discípulos tinham visto tanta coisa, irmão, mas é impressionante como tanta informação, tantas coisas que eles presenciaram, ainda precisava algo a mais. Assim como hoje, quando nós olhamos para a igreja, nós nos relacionamos com as coisas de Deus, com muitas coisas a respeito de Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos de algo a mais, um detalhezinho que vai fazer tudo ter sentido. E falando em sentido, é uma das coisas que mais falta no meio cristão hoje. A falta de sentido, do senso de propósito, tem tornado a igreja uma igreja ansiosa, mergulhada em ansiedade, mergulhada em preocupação. E o pior é que quando nos tornamos ansiosos, nós vamos canalizando essa ansiedade simplesmente para as coisas do mundo, materiais, que podem dar segurança a uma pessoa incrédula que não consegue ver as coisas sobrenaturais e espirituais de Deus. Tudo isso porque falta um detalhe. Falta um detalhe. Hoje a gente vê muitos templos cheios, mas cheios de uma gama de sentimentos que não são bons, como esses que eu falei, de ansiedades, preocupações. Nunca se ouve tanto crente mergulhado em ansiedade, chegando ao ponto de se tornar deprimido, e não entendendo por que está dentro de um templo, cultuando a Deus, uma liturgia perfeita, e mesmo assim podendo entrar em lugares tenebrosos como esse, porque são lugares tenebrosos. Jesus já deixou claro que há um tipo de pessoa que pode andar em qualquer circunstância, angústia, sofrimento, e ao mesmo tempo não estar ansiosa, não estar depressiva. Se o meu Jesus diz isso, então é possível. E isso tem que ser desafiador, mas não está falando de um sistema religioso que vai dar isso para você. É um lugar secreto que Deus falou que você precisa o conhecer nesse lugar, não apenas no lugar público. Jesus tinha um lugar público para manifestar o reino, mas ele tinha um lugar secreto para se relacionar com o rei, para se relacionar com o seu pai, para se relacionar com Deus. Ele migrava de um lugar ao outro, como se nunca saísse do secreto, apenas manifestava do lado de fora.
Aí você via um cara totalmente equilibrado, coerente com discurso e vida, discurso e vida. É um detalhe que falta, é um detalhe que nos desafia. Lucas 24, nós vamos ver dessa crise um pouquinho. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Quando as palavras não fazem sentido para nós, irmãos, você vai experimentar uma tristeza que só o Senhor pode tirar. Quando as escrituras não fazem sentido para mim e para você, nós vamos sim experimentar uma tristeza, que essa tristeza, esse detalhezinho pequeno que Jesus quer tirar, quer destravar eu e você. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E para encurtar, vai para o versículo 30, porque ele foi, conversou, trouxe o que os profetas falaram do início até o final das escrituras, e por fim fazia de conta que seguia viagem, até que um deles ou os 2 insistiram para que ele entrasse na sua casa, que é o que Deus está querendo fazer comigo e com você, para que a gente insista nisso. Porque até ali eles viram, eles presenciaram muitas coisas, as manifestações externas, mas faltava-lhes uma coisa indispensável para que as coisas viessem a ter sentido. Irmão, a pior coisa triste, quando você vê um crente sem sentido algum, se relaciona com Deus simplesmente na expectativa de ganhar alguma coisa de Deus, dia após dia isso, e quando não ganha fica angustiado, experimenta um tipo de tristeza, de dor. Mas eles precisavam dar sentido. Jesus, quando ele vê os seus discípulos, ele vai ao encontro deles para trazer sentido, para dar uma coisa que a religião, uma falsa religião, disse que não era necessária mais você entender. Eles precisavam entender as escrituras. Ele começou a falar, a princípio eles olharam para o Senhor, não reconheceram. É uma cegueira tão forte que pode abater sobre um crente, que ele pode falar das coisas de Jesus, tão próximo de Jesus, e ao mesmo tempo tão longe dele, porque lhes faltava uma coisa. Deus abriu o entendimento deles para que eles percebessem como as coisas realmente eram. Falavam dele, Jesus do lado deles, eles não sentiam, até o ponto que Jesus entrou na casa deles. É impressionante como Jesus, ele opera um tipo de milagre especial dentro das casas, nos lugares que tem uma mesa, não púlpito, no lugar de intimidade. Há um tipo de milagre que Deus não faz, parece em público. Jesus deixa isso muito claro, são vários que experimentam isso. Jesus gosta de uma mesa, Jesus gosta de entrar na casa dos outros, irmãos. Principalmente quando tem um discípulo ali na expectativa. A expectativa sua, mesmo que você não fale nada, já lhe há um convite para que entre na sua casa. E ele vem a trazer o sentido que trouxe aos discípulos de Emaús, até eles sentarem na mesa e trouxerem alguma coisa para o Senhor comer. Na hora que ele partiu o pão e deu para eles, os seus olhos se abriram. Se os seus olhos se abriram depois de se relacionarem com aquilo que era a religião da época, sabe o que isso significa para mim? Porque tem muito crente que pode estar se relacionando com ele e os seus olhos ainda estarem fechados, porque isso é uma obra espiritual que ele veio mostrar que precisa acontecer. Caso contrário, nós temos um problema maior, porque como explicar tanta doença
um nível tão superficial, tão medíocre, que muitos crentes e a igreja está vivendo nos nossos dias, porque se os olhos de todos estão abertos, como explicar a realidade? Como explicar? Porque quando você vê a realidade, você vê uma realidade de uma igreja que mexe nas coisas de Deus, se relaciona com as coisas de Deus, tem aparência de piedade, mas ao mesmo tempo parece que está longe dele, porque as coisas não estão fazendo sentido, porque a realidade de muitos crentes é alguém que está sem GPS espiritual, irmão. Não estão sabendo nem de onde saíram, nem para onde estão indo. Perdeu a cobertura. Perdeu a ligação com o satélite. Eles não estão mais sabendo para onde. E pior coisa que tem é crente perdido, irmão. Porque começa a falar besteira, a ensinar besteira. Começa a buscar em qualquer lugar, qualquer pessoa que está falando de Deus, em se fixar, em segurar aquilo ali como uma âncora. E você começa a perceber o perigo que muitos estão vivendo. Por quê? Porque além de estar nesse lugar, pensam que foi falado para eles de uma forma que se tornou complexo demais, uma coisa que é tão simples, que pode acontecer simplesmente no lugar secreto deles e Deus. O versículo que diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas nunca foi tão complexo como nos nossos dias. Porque a maioria das pessoas que ouvem, talvez, algum tipo de mensagem, elas perguntam para quem está pregando, mas qual é o tipo de tradução da Bíblia que você usa? Qual é o tipo de comentário bíblico? Qual é o livro que você lê? Para você falar algumas coisas. Tem coisas, irmãos, que você não aprende em livro. Tem coisas que você não aprende num artigo, num periódico. Tem coisas que você vai aprender no lugar em que Ele deseja que você permaneça. Porque nesse lugar você vai estudar com Ele. Ele já deixou tudo que você precisava. Eu não estou fazendo uma apologia para você não ler mais qualquer tipo de material. Apesar que tem pessoas que eu estou até receitando isso, pedindo, por favor, para de botar besteira na cabeça. Tem um vírus que está comendo teu cérebro. Volta para as Escrituras. Porque isso daqui é a palavra de Deus. Irmão, não tem como você amar Deus e não amar esse livro. É a mesma coisa se eu casasse com a minha esposa e falasse para ela, olha, nós vamos casar agora, daqui em diante você não fala nada. Você fica de boca fechada. Eu te amo. Não, irmão. A minha esposa não é para ser um objeto. E muitos crentes estão fazendo isso com Deus. Olha, eu quero me relacionar com você. Eu quero curtir você. Só que, por favor, não fale nada. Fica de boca fechada, Deus. Ah, eu não falo isso para Deus. Nós praticamos isso para Deus. Toda vez que você diz não à palavra de Deus, toda vez que você não é atraído pelas suas palavras, se você não gosta da palavra de Deus, você não tem como amá-lo. É impossível, é mentira, irmão. E a primeira condição para você ser curado, nós precisamos reconhecer. E como é difícil para um crente como Pedro olhar para Jesus e Jesus falar para ele, olha, tu tem que se converter, Pedro. O crente que não gosta da Bíblia precisa se converter. Lê qualquer coisa, irmão, qualquer lixo. Lê e se fundamenta naquilo ali. Como é espiritual, é mais espiritual do que nós podemos imaginar. Como é difícil você simplesmente entrar no lugar e falar para Deus, Deus, eu estou aqui. Eu não estou aqui porque é mérito meu, eu estou aqui porque tu falaste que estarias aqui. Se tu marcasse o encontro, eu que estou acostumado até hoje com uma falsa religião de desmarcar encontros contigo toda hora, e assumir encontros e cumprir encontros com quem vai me dar algum crédito, eu quero descartar os créditos humanos e buscar os créditos espirituais. Eu quero honrar o meu compromisso contigo. Eu estou aqui por causa de ti. E também quando precisar falar que eu não tenho mais nada para falar, fala, irmão.
Porque nos ensinaram simplesmente ficar pedindo, falar alguma coisa para Deus. Tem que falar, fala. Não, um dos maiores presentes de um lugar secreto é você parar de falar. É a sua alma sossegar e você poder ouvir. É um dos milagres que acontece ali. Quando a gente se converte, a gente aprende a ouvir a Deus pelo que a gente vê. A fé vem pelo ouvir, mas a transformação ela vem pelo contemplar, irmão. 1 João capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, eles falam sobre um tipo de contemplação que vai restaurar a imagem. Você contemplar uma glória, não falar dela, mas se relacionar com ela. E esses discípulos, na hora que Jesus pegou, sentou na mesa, dividiu o pão, na hora os seus olhos se abriram. E eles falaram: olha, tu não sentiu a mesma coisa que eu? Quando nós estávamos vindo para cá, mesmo sem entender nada, perdidos, tristes por uma coisa, mas queimava o nosso coração. Você não sentiu a mesma coisa? Irmão, essa é a realidade de muito crente que eles não viram ainda, mas quando é falado algum tipo de coisa de Deus para eles, que faz sentido, que pode levar eles a um lugar de sentido e experiência com Deus sobrenatural e genuína, eles não viram ainda, mas sente o seu coração como queimar e queimar e queimar, que é o que Deus está apontando, precisa voltar a acontecer. Chega de mensagens e qualquer tipo de discurso que não queima o coração, para que o leve a esse lugar de estar na mesa com Ele. O fim é a mesa, o fim é o relacionamento pessoal e íntimo que vai trazer sentido a todas as coisas, que vai levar o homem a ter intimidade e manifestar isso em público. Ter intimidade e manifestar em público, uma coisa coerente com a outra. O secreto testemunhando do público e o público confirmando, manifestando o secreto. Essas coisas que precisam voltar a acontecer. Nós sentíamos como que queimando o nosso coração quando Ele estava do nosso lado. Eles não sabiam que era Jesus. Irmão, eu imagino que tem crente pensando, porque crente pensa em cada coisa, irmão, que até o diabo duvida. Tem crente pensando que ele vai poder ir para o céu, e vai chegar no céu, e vai perguntar para alguém: você viu o Senhor aí? Você cruzou com Jesus hoje aí? Irmão, só vai viver a realidade e reino de Deus, que vai vir para nós na sua plenitude, aqueles que têm um tipo de intimidade que Ele pode dizer que nos conhece. Você não vai e vai ficar perguntando aonde Ele está. Você sabe onde Ele está. Você não é mais como os discípulos de Emaús, que está caminhando, Ele está do teu lado e você não percebe que Ele está com você. Por isso da intimidade. Pode ser de olho fechado, você sabe que Ele está ali. Você sabe. Quando as minhas filhas nasceram, a médica falou para mim: olha, pai, no hospital, tira a sua camiseta, tirou a roupinha delas, colocou elas no meu peito e falou: olha, 3 coisas estão acontecendo. Uma delas é que elas ouviram a tua voz durante muito tempo, mas não sabiam quem tu eras. Agora fala com elas, elas vão decodificar a tua voz com o teu coração. De hoje em diante, elas podem estar no colo de qualquer homem, sem falar nada, elas vão saber quem é o pai delas, só pelo coração. Então Deus falou assim: somos eu e você. Se você tiver a coragem de ter esse tipo de intimidade, relacionamento comigo, só que você não tira a roupa em público, irmão. Você não tira a roupa em público. Você só tira a roupa no lugar secreto, dentro da sua casa. Por isso que Jesus queria, Ele gostava de se relacionar com os homens fora, mas Ele queria mesmo era no secreto, dentro. Por isso que Ele gostava de jantar com um publicano, com prostituta, com pecador, com fariseu, nem tanto. Porque os fariseus, eles gostavam muito do exterior, e Ele estava ligado no interior. O fariseu não tinha coragem de tirar sua roupa, porque a sua roupa lhe custava a sua reputação. Fariseu
A roupa custa-lhe a reputação. Sem a roupa eles não são nada. Eles não têm aparência. O que eles são está firmado do lado de fora. A sua justiça é podre, é trapo de imundícia. Porque não pode mudar ou levá-lo para o lugar de origem, descobrir quem eles realmente são e de não se importar, não se fundamentar mais no lado de fora. Então você pode ser feio, mas em Deus você é bonito. É um alento, irmão, para tanta gente isso. Em Deus, agora as atenções, depois que o reino, a mensagem que o Senhor dizia, olha, é isso que o reino veio, já se manifestou. Agora as atenções vieram para mostrar o lado de dentro. Os holofotes estão do lado de dentro. Jesus veio destruir aquele princípio dessa falsa religião que fazia com que os homens estivessem preocupados somente do lado de fora e buscassem sentido do lado de fora. O problema é quando você se fundamenta do lado de fora como um fariseu. E eu quero falar para você, é uma das religiões que mais cresce nos nossos dias, infelizmente. Porque nunca a religião esteve tão preocupada com o lado de fora e nunca desprezou tanto o lado de dentro. Tudo que é secreto, parece que o homem foge disso. Ele não quer nem entrar no secreto e nem descobrir o seu secreto, de ver quem ele realmente é. Aí ele se esconde atrás de roupas ou atrás de templos. Sempre o exterior cobrindo aquilo que precisa ser descoberto. E Jesus vem para mostrar isso. Primeira coisa, sentir alguma coisa queimar. Eles já eram religiosos, irmãos. Eu não estou falando de virar crente. Jesus veio agora falar com o crente. Eles já eram crentes. Jesus está falando de algo que tem que acontecer com o crente. Um lugar em que os crentes têm que ser levados a cada dia. Qual é o primeiro pensamento que mostra que um homem já entrou naquele lugar? Primeiro, ele não se conforma. Segundo, ele sabe que tem muito mais para ele. Ele não se acomoda com as circunstâncias. Ele tem fome de Deus novamente. Ele sente queimar, essa fome lhe dá uma queimação por dentro. Ele sente algo queimar que lhe impulsiona. Ele sente um clamor interno. Ele não se firma mais e não depende mais das circunstâncias para fazer isso ter sentido. Porque hoje o crente, para ter sentido, tem que ser extremamente abençoado, confortável. Agora, em Jesus, você não depende mais de circunstâncias. Elas podem ser as mais contrárias possíveis, mas se você já tem o sentido da cruz na sua vida, já percebeu o sentido das Escrituras, já entendeu o propósito de Deus para a sua vida, as coisas podem estar muito ruins, mas isso não vai mudar nada, porque afinal de contas você já sabe, você já descobriu um lugar em que as coisas podem estar muito ruins, mas parece que é um portal sobrenatural, algo misterioso. Quando você entra, fecha a sua porta, as coisas parecem que somem da sua vida. Você pode estar nas piores crises, mas quando você entra nesse lugar, parece que você entrou num lugar de outro mundo. E era só o seu quarto antes, mas agora ele deixou de ser o seu quarto para ser o seu secreto com Deus. É como um portal mesmo. Quem via aqueles desenhos de portal, essas coisas assim que entravam numa outra dimensão, é mais ou menos assim, irmão. Um portal lhe abre, você só tem o trabalho de entrar. Deus, ele sabe que é difícil, por isso que ele falou, só entre, o resto é comigo. Você não precisa entrar nesse lugar e fazer Deus descer na força. Tem gente que pensa que está num centro espírita ainda, irmão. Você não precisa, ele já falou que estava ali. É só você entrar nesse lugar, fazer a coisa certa, da maneira certa. O crente precisa descobrir. Tem muita gente querendo fazer a coisa certa, muito boa intenção, mas de boa intenção, como diz o ditado popular, o inferno vai ficar cheio, irmão.
Nós precisamos voltar a fazer a coisa certa, da maneira certa, estar no lugar certo, da condição certa. Tem muita gente que está no lugar correto, mas na condição errada. Não adianta você estar na terra da promessa e como escravo, a sua condição ser escravo. Não, Deus quer te levar para o lugar correto, um lugar de herança, um lugar de reino, mas para você estar na condição certa. E qual é a condição certa nesse lugar? A condição de filho e sacerdote. Como diz Malaquias, eu levantarei o filho que serve. Ele não vai ser mais fragmentado em muitas partes, não, ele vai ser um só, filho e sacerdote, filho de um rei e sacerdote, aquele que serve dia e noite, dia e noite, dia e noite. Começou assim no Jardim do Éden, termina assim em Apocalipse, quando João vê uma multidão de toda tribo, línguas e nações servindo a Deus diante do seu trono, dia e noite, dia e noite. Mas nós mudamos, nós somos bipolares muitas vezes, irmãos. Ou nós queremos ser reis, sentados em tronos, não fazendo nada, ou a outra hora nós somos escravos, só trabalhando, sem mesa, sem o rei. Vão servir para ser aceito. Não, irmão. Jesus veio dar o equilíbrio. Ele veio mostrar que é possível. Há um lugar que você pode habitar e descobrir quem você é. E você é feito para constituir um reino de sacerdotes. Você vai ser como Cristo, um filho que serve. Vai ser restaurada essa imagem de poder servir. E o que você é não está fundamentado no seu serviço, mas está fundamentado na sua identidade de filho. Mas você serve, mas você é filho. Isso vai trazer sentido. Depois, em Lucas 24 ainda. Lucas 24, para ganhar tempo, irmão. No versículo 45. Não foi só os discípulos a caminho de Emaús que estavam sem saber nada. Os apóstolos, ainda que ouviram, permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Muita coisa não fazia sentido para eles. Havia uma tristeza, porque Jesus já não tinha aparência de rei. Agora Jesus morre e some. Que crise, irmão. Os discípulos irmãos falaram: você não sabe o que está acontecendo? Nós pensávamos que esse era o que iria remir Israel. Tantas palavras ditas, tanto testemunho forte, mas na hora da angústia, uma só coisa pode fazer diferença: os olhos verem. Os olhos verem. Nós precisamos ver. Ver é aquilo que fez a diferença no apóstolo Paulo. Paulo era um até ver. Ele era o top de crente, irmão, na época. O crente que tinha mais título, podia bater mais no peito, podia estar no lugar mais alto, pregar nos maiores congressos. Só que um dia ele viu, Jesus apareceu para ele, e ele foi para dentro de uma casa. Um milagre maior não aconteceu a caminho de Damasco. O maior milagre aconteceu dentro de uma casa, quando um homem vai interceder por ele, e os seus olhos são abertos. Os olhos poderiam se abrir no lugar público, mas no lugar público aconteceu o contrário, seus olhos se fecharam. Foi no lugar secreto que um homem foi levado por Deus para agora responder àquela fome, dar sentido a ele. Na hora que os seus olhos se abrem depois de ver, então uma das próximas experiências ele pode falar: agora tudo que eu tinha antes eu reputo como perda, como esterco, para ganhar a Cristo. Um homem que não vê o que Cristo quer que ele veja, é um homem ainda que está guardando as suas coisas, que não tem disposição de renunciar a absolutamente nada para ganhar aquilo que ele viu. Ele precisa ver para poder voltar para sua casa e reputar tudo como perda. Não, esse título aqui é lixo, esse conceito aqui é lixo, essa doutrina aqui é lixo. Um dia eu estava pregando isso daqui, tinha um homem já mais de idade, tinha vários títulos honrosos que a religião pode dar, faculdades e pós-graduação. Ele falou: isso é loucura.
É loucura você... o cara está querendo falar que eu cancele tudo. Não, eu não estou falando que cancele tudo. Eu estou falando que algumas pessoas vão ver Cristo de um jeito que vão reputar tudo como perda. Porque muitas coisas que nós adquirimos na nossa vida de crente servem como um empecilho para que você entre nesse lugar. Só entra nesse lugar aqueles que têm coragem de renunciar. Mas você só renuncia. Mateus 13 diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que descobre um tesouro escondido, e pela sua grande satisfação, repita comigo, grande satisfação. É o que falta na vida do crente hoje, uma grande satisfação. É o que Davi orou a Deus depois de um período terrível da sua vida. Ele falou: Deus, restaura a minha alegria, restaura a alegria. Davi sabia, de alguma forma, a alegria, ainda que não tivesse revelado como nós hoje, tão escancarado, mas ele sabia que Deus podia dar uma alegria para ele. Então ele não buscava essa alegria em nenhum lugar. Ele já tinha fonte. Ele já sabia que podia desfrutar. Deus, ele entra, ele se sujeita a entrar num lugar secreto como Deus, para que você e eu pudéssemos desfrutar dele. É a maior condição, o maior presente, o maior privilégio que nós temos. Imagina Deus dentro da sua casa. E tem crentes que, por não entender, aqui talvez não tenha, irmão. Tem crente que tem coragem de abrir o seu computador, mergulhar em pornografia e pensar que Deus não está com ele, como se Deus estivesse com ele em lugar público. E agora, na hora que ele está dentro do seu quarto, ele comete as maiores atrocidades ali, e como se Deus não estivesse ali. Por quê? Porque ele nunca experimentou. Porque no dia que ele experimentasse, ele se matava, mas não fazia isso. Ele cortava suas mãos, arrancava os seus olhos, mas não faria isso, porque as Escrituras falam sobre isso. Tudo teria mais sentido para ele. Tudo teria mais sentido. Agora Jesus aparece para os seus apóstolos, do versículo 36 em diante. Eles estão em Jerusalém, todos concentrados. Ele aparece e eles ficam uma mistura de extasiados, atônicos, e eles ficam meio incrédulos, sem reconhecer mesmo se era ou não era Jesus. Jesus mostra suas mãos e por final Jesus pergunta de novo: tem alguma coisa para comer aí? Tem alguma coisa para comer? Eu acho que o que o crente precisa é convidar Jesus para comer alguma coisa. Não para fazer grandes eventos, mas simplesmente para comer algo. E Jesus pegou o peixinho que deram. Na hora que ele partiu, sabe o que aconteceu? Versículo 45: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E ele some de novo, irmão. Parece que o que ele quer é simplesmente abrir o seu entendimento. O trabalho está pronto. Agora os seus olhos estão abertos. Você venceu 2 Coríntios capítulo 4, que diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Eu até trocava dos incrédulos hoje para ficar mais pesado. Tem cegado o entendimento dos crentes, para que não vejam a glória de Deus. Porque sem glória, sem transformação, irmão, você vai ser um mero crente, um mero religioso. E o pior, de uma falsa religião. Porque até o reino tem a sua própria religião. Porque ele muda. O reino, ele tem uma palavra para todos, desde o mais pobre até o mais rico. Ele abrange toda a sociedade, todas as classes sociais. Nós vamos ver isso. Eu não sei por que o relógio está andando tão rápido, irmão. Agora, você volta um pouquinho em Lucas 19. Nós vimos 2 encontros, nós vamos ver mais 2. Tem um bom e um ruim, irmão. Vocês querem qual primeiro? Então não é Lucas 19, é Lucas 11. Vamos no ruim. A religião que mais cresce, aquela que gosta da aparência, que a sua justiça consiste do lado de fora e é totalmente incapaz
capaz de mudar o homem pelo lado de dentro. Quando um homem de reino, ele entende isso, na simples ação de dar uma comida para um morador de rua, ele não está simplesmente querendo saciar a fome externa daquele homem, querendo fazer um agrado a ele, como se fosse dando uma esmola qualquer, sem entendimento. Ele está dando, ele está oferecendo algo, porque aquela realidade não é a realidade dele. Ele está sendo um agente de Deus para transportá-lo para um outro lugar, para descobrir que ele não é aquilo ali. Você coopera com as pessoas para que descubram o que elas são na origem, de verdade. Lucas 11, versículo 37, mostra mais uma vez Jesus entrando na casa, agora de um fariseu. Jesus não come só com publicano, com prostituta. Jesus também mostra que ele tem misericórdia também de fariseu. Apesar que dá vontade de matar tudo, né? Tem hora que dá vontade de exterminar. Glória a Deus que Deus é Deus. E estando ele, versículo 37 do capítulo 11 de Lucas, e estando ele ainda falando, rogou-lhes um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Irmão, a pior coisa que um homem pode fazer, ou a melhor coisa que ele pode fazer, é botar Jesus na mesa. No caso dele foi a pior, porque nem sempre o reino vai modificar as situações para o lado que nós esperamos como filhos de Deus ou como crentes, que vai ser manifesto alguma coisa boa. O reino, quando entra, ele traz ou juízo ou justiça. Jesus foi bem claro, havia cidades que era manifesto juízo, que eles não aceitavam os discípulos. Ele falou, olha, saiam da cidade, mas deixa claro que o reino é chegado a eles. Quando o reino chega, duas coisas acontecem, ou justiça ou juízo. Quando Jesus senta na mesa de alguém, ou justiça ou juízo. Judas experimentou a mesa e foi liberado, foi dado um juízo para ele, ele foi ativado para botar toda a maldade dele para fora. Vai e faz o que você tem que fazer rápido. A mesa é um lugar realmente sobrenatural. Jesus gosta de lugares secretos que tenham um ambiente como esse. E ele continua, mas o fariseu admirou-se, vendo que ele não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Se vocês estão sujos do lado de fora, certamente estão sujos do lado de dentro, ainda que tenha boa aparência. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Irmão, quando você começa no versículo 37, você pensa que esse fariseu realmente é um homem diferente. É um fariseu quase convertido. Ele só queria comer com Jesus. Entra na minha casa, come. Ele está cheio de boa intenção, parece. Mas quando Jesus se senta, ele vai falar uma coisa errada, no lugar errado, para a pessoa errada. Ele olhou para o Senhor e falou, vejo que tu não se lavas, mestre. O Senhor só podia responder uma coisa, não. Mas como ele está no secreto, como ele está no lugar de transformação, de uma transformação que o sistema religioso, que doutrinas humanas não conseguem promover, ele olha, e eu, na minha imaginação santificada, como diz o nosso amigo pastor Djalma, eu imagino Jesus pulando no pescoço dele e destruindo ele, irmão. Porque do nada, humanamente nós podemos falar que grosseria. Mestre, eu vejo que tu não se lavas. Ah, de vós, fariseus, que limpais o prato lá de fora, mas tem rapina do lado de dentro. Mas só perguntei uma coisa, mestre. Eu só queria perguntar o porquê que o senhor não se lavou. Não precisa ser tão estúpido.
Irmão, quando você está falando de reino, você vai ser estúpido para muitas pessoas. Só o fato de você crer no reino já é uma estupidez para muito crente. E ele olhou e falou: ai de vós, porque por fora estás limpo, por dentro é cadáver puro. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aí tinha um outro besta na hora, o escriba, e falou uma coisa errada na hora errada para a pessoa errada. Mestre, só um pouquinho, cuida bem como o senhor fala. Quando o senhor fala assim com os fariseus, o senhor está afetando a gente também. Aí o senhor vira a bazuca dele para o escriba, do nada, e lança uma bomba. Ai de vós, escribas, porque vocês pensam que sabem alguma coisa. Vocês pegaram a chave da ciência, vocês se colocaram na frente da porta, não entram. E o pior, aqueles pequenininhos que estavam vindo para entrar, vocês estão inventando tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira, ainda que com aparência de religião, de piedade, e não estão deixando eles entrarem. Tão simples, mas por tentarem tornar isso o simples complexo, é como se vocês estivessem na porta, impondo-lhes condição, colocando-lhes fardo pesado que nem vocês mesmos ousam carregar. Jesus está mostrando, é simples, basta um lugar e uma mesa. Basta você ter disposição de entrar no lugar. Agora, irmão, você viu os dois homens que personificavam o top da religião da época, de uma falsa religião, de um falso sentido, de uma falsa doutrina, de uma falsa teologia, mas tinham aparência, eles eram bons de liturgia. O Senhor falou e foi atacar. Irmão, quando Jesus senta com aqueles fariseus, Ele sabe como revelar o segredo daqueles homens. Se for preciso o Senhor sentar na mesa com você para revelar o seu coração, Ele senta. Ainda que você seja um pecador, um religioso, Ele já mostrou que senta. Ele sentou com prostituta, com publicano e também com fariseu. Só que um publicano, uma prostituta, normalmente se arrependem, mas um religioso que está fundamentado na sua justiça do lado de fora, eles querem se justificar. E o Senhor atacou justamente a sua justificativa. Vocês dizimam tudo, a hortelã, todas as ervas que vocês colhem, vocês dizimam no meu altar. Mas vocês só fazem as coisas em público, para o seu benefício. Mas as coisas depois que vocês devem cumprir como homem integral do reino, vocês não fazem. Vocês não dão esmola, vocês não cuidam do órfão, da viúva. Vocês só fazem as coisas que é bom para todo mundo ver. Vocês inventaram a cara de jejum. Agora quando vocês jejuam, tem a cara de jejum. O fariseu faz isso. Por isso que eu falo que a maior religião que cresce hoje, irmão, no meio dos crentes, o farisaísmo. Porque hoje tem muito crente que jejua e faz questão que todo mundo sabe que ele jejua. Faz uma cara de cansado. E na hora que alguém pergunta, está jejuando, irmão? Nossa, vem aquele orgulho de dentro. 40 dias. Fariseu tinha a cara de oração, irmão. Gostava que todo mundo visse eles como o homem que mais orava. Tu ora, irmão? Como se fosse um X-Men. Na hora que fala, ele se transforma. Só falta soltar magia, irmão. Ora tanto que pisa na cabeça dos crentes tudo. E quanto mais orasse, se fosse a oração do Senhor Jesus, menor ele se tornaria a cada dia. Ele deixaria ser pisado e não pisaria. Até as orações, irmãos, parece que estão surtindo o efeito contrário. Nesses dias eu falava com a minha esposa, alguns probleminhas que pastor passa. E a gente falava assim, meu Deus, mas até a pessoa que ora tanto, porque tem muitas orações por tanto tempo que passa, não é pelo seu muito orar, irmão, que você está fazendo a coisa certa da maneira correta. Uma pessoa me procurou, um pastor de outro lugar, pastor, você conhece fulano de tal?
Pois é, o cara está mergulhado em pecado, mas olha, eu quero falar para você, é o cara que eu conheço que mais ora. O que o senhor acha disso? Primeiro que eu não acho nada. Eu só vejo na escritura que tem um povo que ora muito, mas são exatamente fariseus, hipócritas. Porque a sua oração consiste apenas numa manifestação externa, mas não numa transformação interna de um lugar de transparência simples, de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Agora, nós vimos o ruim. Jesus veio ativar o fariseu, mostrar para ele o seu coração. Agora, em Lucas 19, agora nós vamos se envergonhar como crente, irmão. Se nós vimos o mais religioso, agora nós vamos ver o mais pecador. Lucas 19, a história de Zaqueu, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era o quê? Rico, objeto de desejo de uma falsa religião dos nossos dias. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, rico e baixinho. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E Jesus fala: hoje mesmo entrou salvação na tua casa. Irmão, olha aqui para mim um pouquinho. Nós vimos o exemplo de religioso da época, o fariseu. Agora a gente vai ver o exemplo de um pecador da época. Um publicano era odiado, eles eram os fiscais que cobravam impostos da época. Mas esse não era simplesmente um publicano, esse era chefe de uma classe odiada. Ele era o odiado dos odiados, irmãos. Ele era o top do odiado. Ele era o mais rico dos publicanos. Era o cara que mais arrancava dinheiro de judeu, irmão. E como judeu gosta de um din-din até hoje, imagina como odiavam esse homem. Mas ele tinha uma expectativa. Ele nunca se relacionou com Jesus, mas ouviu falar. E eu imagino o que ele ouviu falar de Jesus. Olha, Zaqueu, tem um cara aí, é o rei dos judeus. Você foi odiado por todo mundo. Todo mundo te odeia. Mas tem um que ele resolveu comer com o pessoal da tua prole. Ele está comendo, ele está conversando, ele come até com prostitutas, Zaqueu. Dá para acreditar numa coisa dessa? O fato de Jesus, dele ouvir falar que Jesus se relacionava com um publicano, de amá-lo incondicionalmente, independente do que ele trajava e do que ele fazia, fez com que Zaqueu tivesse uma fome, uma expectativa, que ainda que fosse baixinho no meio da multidão ali, que não impossibilitava ele de ver, porque muitas vezes a multidão de crente te impossibilita de ver a Cristo, e você tem que ir para o plano B, a sua fome tem que ir além. E ele então olha para uma figueira brava e se humilha, porque para um homem rico da época, um chefe de publicano, subir numa figueira brava e ficar olhando como uma criança, ver o Senhor passando, no mínimo é ridículo e humilhante. Mas a minha palavra diz que quem se humilha, Deus exalta. Jesus, quando entra naquela cidade, ele podia olhar para qualquer um que estava ali na beira do cordão de isolamento, a comitiva passando, aquela multidão ali querendo tocar ele. Sabe para quem que ele olha? Ele olha para aquele baixinho, rico, que está em cima de uma árvore, pecador, odiado, o improvável. Mas Deus, em Romanos 4, versículo 17, que ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele olhou para Zaqueu, viu um discípulo. Todo mundo via um pecador, um desgraçado. Zaqueu desce. Eu imagino na hora, ele deve ter quase caído da árvore.
Aí eu ouvi que ele comia, agora ele está falando comigo. É verdade mesmo. É verdade tudo que eu ouvi. Agora eu imagino o choque dele na hora que o Senhor não somente chamou, mas falou: Zaqueu, hoje eu quero pousar na tua casa. Cara, tu ouviu falar que Jesus se relaciona com pecador, que come com publicano. Agora de ouvir falar que Jesus vai dormir na tua casa. Ele na hora desce, fica doido. Irmão, Zaqueu não precisou convidar Cristo. Zaqueu não precisou entregar a sua vida a Cristo publicamente. Zaqueu só teve uma expectativa. Às vezes, irmãos, às vezes a sua expectativa é maior do que um convite público. A sua expectativa é maior do que qualquer pedido. Jesus só precisa ver no seu coração uma expectativa que faz você o enxergar em qualquer lugar. Se a multidão não deixa, você vai para outro lugar. Muita gente está nessa condição porque está sendo impedido de ver. Porque diante para a multidão ele é pequeno, ele é desprezível, ele não tem valor nenhum para a multidão que está ali. Todos eram religiosos. Sai para lá, Zaqueu, tu não tem espaço entre nós. Eu posso não ter espaço entre vocês, mas eu vou encontrar um lugar que eu vou conseguir avistar esse homem, nem que seja em cima de uma árvore. E Jesus não olha para a multidão, ele olha para o homem que está em cima da árvore. Ele olha e diz: Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. E quando ele entra, irmão, eu fico envergonhado. Porque hoje os crentes, a multidão está brigando para ver se dízimo é coisa do Antigo ou do Velho Testamento. Não tem como você, escute isso, irmão, não tem como você ensinar um crente a renunciar a nada. Crente, o seu egoísmo está totalmente fortalecido ainda, até que ele veja o que Zaqueu viu. Na hora que Jesus entra na sua casa, uma faca é encostada no pescoço do seu egoísmo. E Zaqueu recebe com alegria e fala para o Senhor: aqui que mora a vergonha, irmão. Porque enquanto crente, como fariseu, está dando só o que é obrigado, fazendo o que é obrigado, Zaqueu, como pecador, ele vai além. Porque o que faz o diferencial de você ir além e de renunciar a qualquer coisa na sua vida é você ver. Por isso que não adianta eu querer ensinar renúncia. Não tem como ensinar renúncia. Renúncia, você cria um ambiente de revelação para os seus filhos enxergarem aquilo ali, e eles puderem também realizar renúncias de alto nível por alguma coisa que eles viram, não pelo que eles simplesmente ouviram. Você ouve, e a sua fé ativada pelo ouvir vai te levar para esse lugar. E nesse lugar você contempla, e depois que contempla, as coisas se tornam desprezíveis, ou deveriam se tornar. E ele fala para o Senhor: mestre, hoje metade de tudo que eu tenho eu dou para os pobres. Uau! Parece que ele entendeu e viu uma coisa que o fariseu não viu, e tiveram a mesma oportunidade, porque todos os dois estiveram na mesa com o Senhor Jesus. Aí você pode pensar, porque fariseu pensa também errado, mas pensa. E ele fala: ah, mas Zaqueu era muito rico, por isso que deu metade. Porque rico se dá metade, ainda continua rico, metade rico. Irmão, ele foi além de dar metade aos pobres. Ele assinou um atestado de possibilidade, um atestado que hipoteticamente ele poderia se tornar um pobre naquele dia. Porque ele falou: e para todos os homens que eu tenho defraudado alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. E isso, irmão, para um chefe de publicano, ele poderia se tornar pobre naquela hora. Mas isso não significava mais nada para ele, porque afinal de contas, o Nazareno estava dentro da sua casa. O que Jesus sabe é que ele se relacionando com você fora da sua casa é uma coisa. Quando ele se relaciona e você tem coragem de se relacionar com ele dentro da sua casa, é outra. É totalmente outra. Agora, para acabar, irmão, para nós encerrarmos, abra em Lucas 3. Leva o título dessa mensagem:
E uma das coisas que nós precisamos voltar a perguntar. João Batista, quando começou a pregar o arrependimento e o reino, havia uma coisa que acontecia. Porque isso não acontece quando simplesmente você está tentando manifestar uma justiça que é um trapo de imundícia. O reino e a sua justiça, quando ele é manifesto, quando ele é pregado, isso tem que acontecer. Não é uma chance de acontecer, isso precisa acontecer. Versículo 8 de Lucas 3. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E agora preste atenção. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Essa é uma pergunta, irmão, que hoje os crentes precisam voltar a fazer. É perguntar para Deus, dentro do seu lugar secreto: Deus, e agora? O que nós precisamos fazer? Porque o que Jesus veio manifestar dentro de um quarto ou sentado numa mesa é totalmente diferente do que os homens viviam liturgicamente dentro de um templo. Na época onde o templo estava dominado por uma falsa religião, falsos princípios, falsos valores. E eu quero falar que o reino de Deus, eles têm os seus próprios princípios e os seus próprios valores. São tão diferentes que, se dependendo da corrupção, Deus, ele já mostrou que ele sai dos templos e vai para o deserto. E ele monta uma congregação com os seus seguidores. O reino de Deus, ele tem que provocar nas pessoas uma pergunta: e agora? E o que nós vamos fazer, Deus, com isso? E depois ele mostra. Era tudo religioso, irmão. Tudo dominado por uma falsa religião, melhor dizendo. E ele vem trazer uma resposta para todos da sociedade. Para os soldados ele olhava e falava: se contentem com o vosso soldo. Para os publicanos ele olhava e falava: o reino de Deus tem que provocar em vocês a honestidade de cobrar apenas o que é necessário, o que é imposto. Para a multidão ele olhava: aquele que tem 2 túnicas, dê uma. Aquele que tem alimento, reparta. E ele vai além: se você for convidado para andar 1 milha, ande 2. Se for pedido, dê. O reino muda completamente toda a maneira de vida de um homem. É inconcebível pensar em reino de Deus e a manutenção de falsos hábitos. Quando João fala e produzir frutos dignos de arrependimento, ele está falando de uma mudança existencial. Ele não está falando de uma manipulação de conduta, que você vem para uma igreja, aprende meia dúzia de palavras, põe roupa de ver Deus, dá uma maquiada e agora você virou crente. E nisso a gente é bom de fazer. É fácil ensinar uma pessoa a ser crente. O difícil é conquistar ela várias vezes para que ela descubra quem Deus é, para que ela tenha acesso a esse lugar. Irmão, nós vamos ter uma escolha para fazer como crentes. Ou nós vamos ser como aquele fariseu que Jesus entrou na sua casa e agora a preocupação dele é se justificar. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós curamos, nós expulsamos demônios, nós fazemos, nós trabalhamos. Ou nós seremos como um pecador que Jesus também entrou na sua casa e que se arrepende. Ou nós vamos nos arrepender, ou nós vamos nos justificar. Ou nós vamos experimentar justiça, ou nós vamos experimentar juízo.
Em nome de Jesus. Fica essa pergunta. E agora? O que nós vamos fazer? Feche seus olhos. Um pouquinho. Ou deixa eles abertos, você que sabe. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Te agradecemos porque Tu és misericordioso. Por isso que nós estamos aqui. Porque a Sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos, Senhor. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. E aquilo que é impossível, faça, Deus, em nós. E o primeiro impossível, Deus, talvez seja nos conduzir com as Tuas mãos para esse lugar, para a mesa, para um lugar secreto de intimidade, aonde Tu vais deixar de ser objeto para nós, e nós nos tornaremos objeto para Ti, um objeto de estudo, de transformações, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te adoramos, Senhor, nós lhe rendemos todo louvor e toda glória. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.